Quem é esta? Uma pergunta, vão pensando. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós dos mercadores? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Esta é a igreja. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra é eficaz e a tua palavra é capaz de nos transformar. Nessa hora, Espírito Santo, nos submetemos ao teu agir, nos submetemos ao teu querer. Move-nos, tira-nos da zona de conforto, Senhor, e leva-nos a um lugar mais alto. Leva-nos a ver como o Senhor vê toda e qualquer circunstância, Senhor. Eu abençoo agora, nesta hora, essa ministração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, o título dessa palavra hoje, eu sou a igreja. Fala comigo, eu sou a igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou a noiva do Cordeiro. E hoje eu quero falar sobre a noiva. No retiro das mulheres, as mulheres que estiveram lá tiveram o privilégio de ver uma noiva linda, maravilhosa, né? Hoje a gente não trouxe essa noiva, mas você vai imaginando, porque você faz parte desta noiva, do corpo de Cristo. E então eu gostaria de ler como base o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 24 ao 33. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. E apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes a alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, e refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Uau, que texto maravilhoso, tremendo. Eu não vou falar aqui que hoje não é um dia de retiro de casais, né? Não vou falar do relacionamento conjugal, mas só de lermos esse texto, se crermos e praticarmos a palavra, garanto que já vai resolver muita coisa aí no seu casamento. Amém? Mas esse texto, Paulo está falando de um mistério. E ele fala assim, eu quero falar a respeito desse mistério, esse modelo que é Cristo e a igreja. Olha o padrão de amor que Paulo colocou aqui para os homens. Assim como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja de tal forma que ele se entregou por ela. Então a igreja do Senhor Jesus é uma igreja amada, é uma igreja preciosa, é uma igreja sem mácula e nem ruga. Né? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas essa é a igreja que Jesus amou, eu e você. Diga assim, eu sou parte da igreja.
amada e preciosa. Aleluia. Olha que projeto tremendo, olha que algo lindo que Deus fez e colocou você como parte desse projeto. E esse texto revela isso. E a Bíblia sempre, ela revela. Você viu que esse texto cita um texto lá que Adão falou lá em Gênesis? Em Gênesis, Adão, quando viu a mulher, ele ficou tão maravilhado. Uau, que coisa linda. E foi ele quem disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha que mistério tremendo, maravilhoso, que o Espírito Santo tem revelado a nós. Porque era um mistério, mas aquilo que estava oculto, Deus tem trazido a revelação a mim e a você que somos filhos, amém? Esse texto está dizendo que Deus, Jesus, deixou a sua origem, o céu, para ser um com a igreja. Então, se você é igreja, você é um com Cristo. Onde você anda, Cristo está ali. Aonde você pisa, Cristo está ali. Esse é um grande mistério, ser um com Cristo. E é um privilégio que Ele deu a mim e a você. Não é tremendo isso? Mas antes de falarmos um pouco mais sobre essa igreja maravilhosa, poderosa, sem mácula nem ruga, eu gostaria de falar com você sobre 3 tipos de igreja. E eu queria usar como referência a história de Sansão. Puxa, a história de Sansão. Esses dias eu ouvi as minhas meninas cantando uma musiquinha em casa. Não sei quem já ouviu. Que Sansão era um fortão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Já ouviram essa musiquinha? Olha lá, as crianças vão cantar. E aquilo me incomodou. Porque sempre quando a Bíblia fala, principalmente de um relacionamento conjugal, nós temos que procurar Cristo em toda a Bíblia. Não só no Novo Testamento. Porque mesmo o Velho Testamento, embora seja uma sombra, ela está revelando Cristo. Está revelando quem Cristo é. E eu escutei as meninas cantando e tal. Eu falei, tem uma coisa errada. E eu fui ler com elas o livro de Sansão, a história de Sansão, lá em Juízes, a partir do capítulo 13 até o 16. E conta a história de Sansão. Eu estava contando para elas que Sansão fala de um tipo de Cristo. Sansão era um juiz que foi prometido. Então eu vou contar rapidamente a história, não dá para a gente contar toda a história de Sansão. Mas a mãe dele, a Bíblia diz que esse casal desejava muito um filho. E o anjo apareceu para ela e disse, você vai ter um filho. Mas esse filho teu, ele vai ser nazireu. E o que era um nazireu? Era alguém separado, escolhido, que não podia cortar os cabelos, que não podia beber comida forte. Era alguém que lá na época da lei tinha que se permanecer puro, sem qualquer contaminação. E esse foi Sansão. Então eles novamente pediram a Deus, Deus, mas como que nós vamos cuidar desse menino? Eles creram naquela palavra. E assim, depois de um tempo, nasceu Sansão. E a Bíblia conta então a história de Sansão. E depois vocês vão ver como Sansão, depois convido vocês a ler essa história, porque ela é maravilhosa. A história de um juiz. Ele foi juiz sobre Israel por 20 anos, a Bíblia conta. Ele julgou a Israel. Ele era um líder. E ele foi chamado por Deus para trazer libertação. Era um período em que o povo de Israel sofria uma forte opressão. Mas a Bíblia conta que ele teve 3 relacionamentos. Então eu quero falar de 3 tipos de igreja, ou 3 modelos que nós não somos mais. Mas 3 tipos de relacionamentos que nós podemos ou tínhamos antes no nosso passado com Deus. E o primeiro relacionamento, a história conta que Sansão, ele foi lá no meio das filisteias e ele se apaixonou por uma mulher filisteia. E às vezes nós temos costume, tá vendo? Julgamos ali Sansão. Mas assim como essa mulher filisteia, e assim como Raabe, assim como Ruth, eram mulheres gentias, eram mulheres que não pertenciam ao povo de Israel. E desde o Velho Testamento, Deus estava anunciando a sua graça.
A sua graça que ia atingir todos nós. Por causa da sua graça, nós fomos amados e incluídos na videira. Amém? Você faz parte disso. Então, Sansão se apaixonou por uma filisteia. Vamos ler lá os Juízes, só esse versículo 14, 4. E ele foi lá pedir para a mãe, para o pai dele, vocês vão ter que ir lá pedir a mão dela em casamento. E o versículo 4 de Juízes 14 diz assim: mas seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Esse relacionamento vinha do Senhor, porque Deus buscava uma ocasião contra os filisteus. Pois naquela época eles dominavam Israel. Então ali vai contar a história. E olha o que aconteceu. E ele conversou com os pais, e os pais ficaram meio assim, mas foram lá e pediram a mão dela em casamento. No meio do caminho, ele encontrou com um leão. E ele rasgou esse leão no meio. A Bíblia conta que o Espírito Santo se apoderou de Sansão e ele rasgou esse leão no meio. Deixou lá o leão, ele não contou nada para o pai e para a mãe. Voltaram e acredito que algum tempo depois eles retornaram para a festa de casamento. Haveria uma grande festa. E no meio do caminho ele foi lá ver o leão que ele tinha estraçalhado e viu que as abelhas tinham feito algo ali. Tinham feito um favo de mel. Ele pegou aquele mel docinho e comeu e foi embora para a festa. Feliz da vida por ter comido aquele mel. Na festa, era uma festa de 7 dias. Eu estava falando para as mulheres, né? Hoje os casamentos viraram algo assim extraordinário, né? Mas naquela época, imagine uma festa de 7 dias. Banquete dos homens, banquete das mulheres, todo tipo de festa. Acredito que da família, das avós, era uma festança, uma semana de preparação. E ele estava, Sansão, junto com os jovens, a Bíblia diz, fazendo um banquete. E ele fez a seguinte, estavam certamente ali brincando, e ele fez a seguinte proposta. Eu vou lançar para vocês um enigma, e vocês têm que descobrir esse enigma até o final dos 7 dias. E o enigma era, do forte saiu comida. Não, do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. Esse era o enigma. Do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. E então, era difícil, de decifrar uma charadinha dessa. Mas ele fez uma aposta. Ele falou, olha, quem descobrir, se vocês descobrirem, eu dou para vocês 30 túnicas. Mas se vocês não descobrirem, vocês vão ter que me dar 30 túnicas. Chegou no dia, acordado no 7º dia. Eis que os amigos não conseguiam descobrir. E eles foram para quem? Para a noiva. E eles ameaçaram a noiva. E colocaram medo no seu coração. E disseram para ela assim, olha, se você não descobrir esse segredo, se você não contar para nós esse segredo, nós mataremos a você e a toda a sua família. E daí a história conta que ela foi lá, chorou, usou todo o seu charme feminino e conseguiu descobrir o segredo. Mas essa mulher fala de uma mulher que era amada. Mas mesmo ela sendo amada, ela teve medo. Uma igreja que vive com medo. Com medo da punição, com medo da retaliação, com medo das tradições. Puxa, minha família toda vai perecer. Uma igreja que não confiou no amor e na força que o noivo tinha. Ela quis resolver aquele problema. Ela quis resolver com as suas próprias mãos. E nós podemos também ser assim. Viver com medo, viver debaixo, presos, arraigados, talvez em tradições familiares do passado, com medo até de Deus. Às vezes tem gente, nós já falamos várias vezes isso. Eu vou ofertar, vou dizimar, porque senão Deus vai punir a mão. Ou vou fazer algo para Deus, eu vou servir a Deus, porque senão Deus é um Deus cruel. E vivemos muitas vezes no reino, amadas, preciosas, com medo. Mas Jesus veio para nos dar libertação, para tirar de nós todo medo,
toda aflição, todo o pecado. Mas então essa é a primeira mulher com que Sansão se relacionou. A Bíblia diz que logo em seguida, Sansão foi a Gaza. Só que daí, só finalizando essa história, né? Quando ele voltou, ele foi buscar as 30 túnicas, derrotou todos os inimigos, derrotou ali vários filisteus, pegou as 30 túnicas. Quando ele voltou, ele entregou as 30 túnicas, a sua esposa tinha sido dada a outro. E a Bíblia conta que Sansão ficou tão irado que ele pegou as raposinhas, pôs fogo no rabo delas, queimou toda a plantação do inimigo. Na verdade, Deus usou ali para trazer uma grande destruição aos filisteus. E é uma figura profética de Jesus. Mas a segunda mulher com que Sansão se relacionou, a Bíblia diz que Sansão foi até Gaza. E ele se relacionou com uma prostituta. E aqui fala de uma igreja que não tem um único Senhor. Talvez de uma igreja que tem vários senhores. Né? O Senhor pode ser até o pastor, pode ser talvez a fama, pode ser talvez o louvor. O Senhor aqui fala de ter vários senhores. Qual é a motivação de você vir para a igreja? Qual é a motivação de você fazer parte desta igreja? Não desta igreja local, da igreja do Senhor Jesus. A igreja gloriosa, maravilhosa, sem mácula e nem ruga. Né? Não é porque nós temos um único Senhor. Um único Senhor. Essa é a razão de nós estarmos aqui. E também da mesma forma, essa mulher contou para os inimigos e falou, Sansão está aqui. E os filisteus vieram, tomaram ele arrebentou as cordas, e a Bíblia conta que ele arrancou um portão de uma cidade e levou até o Monte Horebe. E aqui também é uma figura de Jesus, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Jesus arrancou as portas do inferno. Então eu e você podemos ir lá no inferno e sacar pessoas de lá, evangelizar, falar do amor de Deus e tirar as pessoas do inferno. Sabe por quê? Porque a porta do inferno não vai resistir a você, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos essa autoridade, esse poder. E por último, então, rapidamente, né, contando essa história, e por último, a mais famosa, quem é a mulher? Dalila. A Bíblia diz que também, ele foi lá e ele se apaixonou por Dalila. E ele passou a ter um relacionamento com Dalila. Só que o inimigo, os 5 reis filisteus, chegaram para Dalila e fizeram uma proposta para ela. E falaram assim, Dalila, se você conseguir descobrir o segredo de Sansão, cada um de nós vai te dar 1.100 moedas de prata. E vocês conhecem o final da história, né? Talvez a maioria conheça, se não todos, mas depois você pode ler lá o livro de Juízes. Dalila, então, vai lá, primeiro fala, por favor, você não me ama, me conta o segredo. Daí Sansão fala para ela, não, tem que ser cordas novas. E ela amarra Sansão com as cordas novas e fala, o inimigo está vindo. E ele arrebenta as cordas novas. Não, tem que estar as minhas tranças num tear. E assim aconteceu até que ele contou o segredo. Que a força dele estava em ser um prometido de Deus e que estava nos seus cabelos. E ela foi lá e mandou cortar os cabelos e então prenderam Sansão. Essa mulher, Dalila, fala de uma igreja que está interessada em benefícios, em recursos, em dinheiro. Ali fala de 1.100 moedas de prata. Muitas vezes nós vemos, até em ofertar, não, eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero ir na igreja, porque eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter sucesso. Queridos, essa não pode ser a nossa motivação. Amém? Porque o final daí dessa história, então, Sansão se fez escravo. Mas a Bíblia conta que no final da sua vida, no final não, ele não era tão velho assim, mas que o seu cabelo voltou a crescer. E ele foi levado como uma diversão para uma grande festa. Mas ele pediu, Espírito Santo, Deus, me toma novamente. E ele ali, assim como Jesus, ele de braços abertos,
Ele se colocou entre duas colunas do templo de Dagon e derrubou aquele templo e trouxe uma grande destruição sobre todos aqueles inimigos. E aqui, Sansão fala dessa figura de Jesus, que morreu de braços abertos, que morreu por mim e por você, e nos livrou de todos os nossos inimigos. A libertação que Sansão trouxe ali foi parcial, porque os inimigos continuaram. Mas Jesus nos trouxe uma libertação completa de todos os nossos inimigos. Olha o que diz lá Colossenses 2, 14 e 15. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu todos os teus inimigos, todos. Sabe aquela enfermidade, sabe aquela dificuldade, sabe aquela luta, aquela opressão? Jesus já venceu na cruz do Calvário. Foi uma vitória completa. Jesus não nos deu uma vitória parcial, não deu vitória apenas de alguns inimigos, mas de todos eles. E pelo contrário, ele cravou lá na cruz. Ele expôs publicamente, todos, na minha versão, diz principados e potestades. Não é qualquer demônio, são todos eles. Puxa, mas é que aquilo ali é muito difícil, pastora, você não consegue. Jesus já venceu. Ah, mas você não conhece o local em que eu trabalho, é um local opresso, é um lugar... Jesus já venceu. Ah, você não conhece aquela enfermidade, aquele diagnóstico é terrível. Jesus já venceu na cruz. Não importa o tamanho, não importa o problema, Jesus já venceu na cruz do Calvário. Amém? E ele não só venceu triunfando na cruz, mas Jesus ressuscitou. Então aquilo que era impossível à lei, aquilo que era impossível por causa do medo, aquilo que era impossível por causa do temor, aquilo que era impossível por causa dos interesses, Jesus na ressurreição, ele nos deu uma nova vida. Na ressurreição ele nos deu poder para sermos uma igreja vitoriosa, maravilhosa. E nós precisamos jogar fora todo pensamento contrário a isso. E dizer, Jesus, isso não nos pertence mais. Todo pensamento de medo, todo pensamento que escraviza, todo pensamento que nos leva a essa condição, até de barganha com Deus. Ah, Deus, então eu vou te servir. Não, joga fora, irmão, porque você é amado, independente daquilo que você faz. É por aquilo que Jesus fez. Amém? É essa obra que Jesus fez. E na sua ressurreição ele nos deu vida. E vida em abundância. Não é uma vida qualquer. E às vezes nós precisamos tomar essa vida para nós. E dizer, Deus, essa é a vida que Jesus me deu. Uma vida plena. Uma vida abundante. Mas então, passada a história aí desses 3 tipos de igreja, nós queremos falar então dessa noiva maravilhosa, a igreja amada, sem mácula e nem ruga. E eu vou voltar lá para Efésios 5, 25, e nós vamos ler novamente. Porque esse texto é um texto muito lindo. E eu vou pedir para você repetir algumas coisas, você repete comigo. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Fala comigo, Cristo amou a igreja. E entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Até aqui, deixa lá, né? Então aqui, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe para quê? Para santificar a igreja. Então, meu irmão, você não precisa mais se esforçar para ser santo. Você não precisa mais se esforçar, sabe por quê? Porque Jesus mesmo fez isso. Ele se entregou para deixar a sua noiva linda e maravilhosa, vestida de branco, santa, santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Né? Foi tão lindo lá, a Flavinha lá, vestida de noiva. Né? E ela perguntou, Pri, o que eu levo na mão para carregar? Leva a palavra. Porque a noiva carrega a palavra. Você é lavado mediante a palavra. Você é santificado mediante a palavra. Não é por aquilo que você faz. Agora eu vou me esforçar. Irmão, vai para a palavra e creia na palavra. Creia na palavra. Viva a palavra. Pode o próximo, o 27 então. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Diz lá, igreja gloriosa. Sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Uau, que igreja é essa? Uma igreja santa e inculpável. Uma igreja sem rugas, o sonho das mulheres. Mas como o Pio tem nos ensinado que Jesus nos deu a vida dele quando ele tinha 33 anos, então todo mundo com pele de 33. Amém, irmãs? Glória a Deus. Mas sabe o que é rugas? Rugas é fruto do desgaste do tempo. Vai passando, você vai envelhecendo. E aqui está dizendo que a igreja não sofre o desgaste do tempo. Amém? Muitas vezes nós ficamos olhando, mas a igreja primitiva era linda, maravilhosa, agora é uma desgraceira. Ela não tem rugas. Rugas também é fruto, sabe do quê? De preocupação. Já ouviram essa expressão? Rugas de preocupação? Como a nossa pastora Rose nos ensinou no retiro, minha irmã, creia na palavra. Porque se você ficar preocupada, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar velha. Não vai adiantar nada, você vai se desgastar, você vai passar a noite, amanhecer dia pensando naquilo, tentando resolver o problema, você não vai resolver nada e ainda vai ter rugas. E ainda vai gastar com creme, diz o Papa. Rugas é fruto de preocupação. Então Deus preparou para si uma igreja que não precisa se preocupar com nada. Amém? Você não precisa se preocupar, porque Jesus já fez tudo. O mundo tem se levantado contra a igreja. Às vezes a gente ouve umas coisas assim, que a gente fica até no Facebook, gente falando mal da igreja. Como diz o nosso pastor Pio, cuidado, porque se o noivo ouve, pode ser que ele fique brabo. Porque jogamos pedras, sujamos a noiva, maculamos a noiva. Estragamos a noiva. Mas essa noiva tem um noivo que a ama. E se entregou por ela. Para deixá-la linda e maravilhosa. Acho que eu citei por último, mas eu gostaria, se for possível, o texto de Apocalipse 19, 7 e 8. Possível? Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos, nos alegremos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. E sabe o que é o linho fino? São os atos justos dos santos. É eu e você. Amém? Uma noiva preparada, uma noiva linda. Isaías 61:10 também é um texto profético. Aí já é um texto lá de Apocalipse, mas lá no Velho Testamento. Olha o que o Senhor diz. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-me a alma
em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. O Senhor está preparando, lá em Efésios diz assim, para si mesmo. É Ele que está preparando. É Ele que está fazendo. Uma noiva gloriosa. Então, quem é a igreja? A igreja não é uma religião. A igreja não é uma denominação. A igreja é a reunião dos salvos e redimidos, daqueles que creem, daqueles que receberam pela fé o amor de Cristo, a sua obra redentora. A igreja é um com Cristo. A igreja é essa noiva que Cristo amou, se entregou e purificou. A igreja é maravilhosa, irmãos. Olha o que diz 1 Timóteo 3,15. Olha esse texto. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja é a coluna, é o fundamento da verdade. Você é igreja. Diga assim, eu sou a igreja. Aleluia. Coluna e fundamento da verdade. As pessoas, o mundo, eles estão procurando algo que eu e você temos. O mundo está procurando a verdade. Sabe o que você tem? Você tem a verdade. Você é a coluna da verdade. Você é fundamento da verdade. E você foi levantado por Deus para destruir toda mentira. Aleluia. E Ele que nos deu tudo. Ele está preparando. O vestido é por conta dEle. A festa é por conta dEle. Eu contei lá no retiro que eu lembrei. Lá em Curitiba nós somos pastores de jovens por 13 anos. E a gente realmente perdeu a conta da quantidade de casamento que a gente acompanhou. O Papi, não sei, acho que mais, a gente não sabe quantos casamentos o Papi fez. E alguns que a gente acompanhou de perto. E a gente falou assim, a gente é testemunha do mover de Deus. Quando um casal se propõe e fala assim, Deus ama casamento. E por isso Ele traz esse modelo. Esse modelo, Ele ama casamento. E Ele sempre abençoa. Então, nós somos testemunhas de quanto mover de Deus, quanto agir de Deus nos casamentos. Mas tinha um casal do nosso grupo familiar que o rapaz tinha bastante condições financeiras. Era uma família, digamos assim, abastada. E ela não. E ela não tinha recursos. E chegou a época do casamento, a família dele queria um casamento para... Acho que um dos maiores que nós já fomos, né? 900 convidados. Uau! Pensa no casamento! Era um casamento extraordinário. Foi um dos mais top. Eu ia falar 600, o papo já... Ali. Só que tinha um detalhe. Essa moça estava bem constrangida, sabe por quê? Ela falou, ela veio conversar com a gente, ela veio pedir aconselhamento, porque ela falou, meus pais, minha família não tem condições de pagar nada. Você quer o meu vestido? E então ela estava se sentindo envergonhada. Ela estava se sentindo com vergonha. Ela falou assim, como que eu vou casar? E a gente falou, querida, em breve a conta dele vai ser sua. Então aproveita, usufrui. Se ele quer te dar o melhor, aproveita. E ele já tinha dito para ele, pode escolher o vestido que você quiser, vai na loja que você quiser que eu vou pagar. E ela toda, ai não quero. Não quero porque me sinto envergonhada. E a gente disse para ela, vai lá, é teu. É o que Jesus fez por mim e por você. Ele disse, sabe o que? Eu já paguei a conta, eu já paguei o vestido. Não adianta você querer fazer alguma coisa, porque você não tem condições de fazer nada. Mas eu já paguei toda a conta. Eu tenho o melhor. Eu tenho o melhor para você. Basta você usufruir. Basta você dizer, é meu. Dividimos a mesma conta.
Vamos partilhar a mesma vida. E é isso que Paulo está falando. Esse é um grande mistério que nós como igreja precisamos usufruir nesse tempo. Nós somos um com Ele. Tudo que é dele é nosso. Tudo que Jesus conquistou é meu e é teu também. Amém? E como que nós vamos usufruir disso? Crendo na palavra. Não tem outro mistério. Não tem outro segredo. Só creia e diga, eu recebo, isso é meu. Se aproprie da palavra, diga, essa palavra é minha. É minha essa palavra. Eu creio, eu recebo. É para você, é para você, é para você. Não é para quem está lá fora. Às vezes nós olhamos e falamos, não, essa vida aí é para os pastores, é para quem está na liderança, é para a igreja, irmãos. E não importa que lugar você ocupe na igreja, você é a igreja. Amém? Igreja gloriosa, maravilhosa. Ele nos deu da sua autoridade. Olha o que diz lá Mateus 16, 18 e 19. Eu lhes digo que você é Pedro. Na verdade, um pouquinho antes, Jesus tinha perguntado para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então tem uma grande revelação. Ele diz, tu és Cristo. E então, Jesus responde para ele e diz, eu lhe digo que você, Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Ele está edificando a igreja. E as portas do Hades, em outras versões diz, as portas do inferno não poderão vencê-la. E olha o que diz o 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O céu te pertence, irmão. Você tem a chave do céu. O que você ligar na terra, aleluia, aplauda ele é digno. Aleluia. Você tem a chave do céu. Olha que tremendo isso. As portas do inferno, Jesus arrancou. E as portas do inferno não poderão resistir à igreja. Mas Ele te deu também as chaves dos céus. E nós podemos acessar o céu. Nós podemos acessar aquilo que é do alto. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. É isso que Deus deu para você. É isso que Jesus conquistou. Então você pode com toda a autoridade dizer, enfermidade, vai embora. Eu tenho autoridade, eu tenho as chaves dos céus. Eu posso desligar toda e qualquer opressão, toda e qualquer condenação, e posso mandar isso embora. E eu posso ligar, Deus, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho harmonia na minha casa, eu tenho meu relacionamento restaurado. Eu tenho as chaves dos céus. Jesus ama a sua igreja. Ele nos ama. Ele nos deu a sua vida. Ele nos deu a sua natureza. Nós somos uma só carne com Ele. Ele nos deu as suas vestes de justiça. Ele nos deu o seu poder. Ele nos deu a sua autoridade. Ele nos deu a sua mente. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu os dons. Ele nos deu o ministério. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu a sua glória. Ele nos deu o seu lugar no trono. Ele disse, senta aqui comigo. Esse lugar é nosso, porque você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? O mesmo lugar de Cristo, nós estamos assentados com Ele. Num lugar de glória. E como essa noiva que o ama, nós também vamos amar como Ele ama. Amém? Essa noiva que tem todo o poder. Essa noiva que é gloriosa. Essa noiva que é uma só carne com Ele. Olha o que diz o versículo 30. Efésios 5:30. Se der para pôr lá, Efésios 5:30. Somos membros do seu corpo. Você é um corpo com Ele. Na versão que eu tinha lido diz assim, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Uau!
somos um mesmo corpo com Ele. E por isso Paulo fala que isso é um grande mistério. Porque Adão falou lá, o homem deixará seu pai e a sua mãe e será uma só carne com ela. Então nós somos um espírito com Cristo, mas também nós somos um só corpo, uma só carne. O que você toca, Jesus toca. Amém? Onde você anda, aonde você está, Jesus está. Isso é tão tremendo, irmãos, tão maravilhoso, porque é essa obra de Cristo. E o diabo tem vendado os nossos olhos. O diabo tem colocado vendas nos olhos da igreja para que ela não veja quem ela é. Porque ela é a instituição mais poderosa sobre a face da terra. A igreja é a instituição mais poderosa sobre a face da terra. Porque nós somos o que Cristo é. Somos um com Ele. Imagine na hora que a igreja do Senhor descobrir quem ela é. E andar em fé, andar na palavra. Gente, o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação da igreja. O mundo está esperando, a natureza está esperando, está clamando pela sua manifestação. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei onde você está. Eu não sei onde você trabalha. Mas lá, Cristo está. As pessoas ao teu redor estão aguardando que você anuncie Jesus. Anuncie que elas são livres. Que Jesus já fez tudo por elas. Que elas não precisam mais sofrer. 1 Coríntios 12, 4 e 6, por favor. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Vou ler o 7 também. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Irmãos, Deus deu para cada um de nós. No momento em que você crê em Jesus, você recebeu um pacote de presentes. Você recebeu, eu não falei para as mulheres, né? Você recebeu um pacote de joias. Já viram? Vou falar aqui só para as mulheres. Quem já viu? Como que é? Uma princesa lá, que ela entra assim num quarto cheio de joias. Diário de uma princesa. Aquele quarto cheio de joias maravilhosas. O dia que você aceita Jesus, Jesus te deu tudo. Tudo é teu. E Ele fala assim, olha, mas tem dons diferentes. Tem ministérios diferentes. E tem manifestações diferentes. Então, às vezes, tem irmão que fala assim, mas eu não faço nada, eu não sei fazer nada. Aliás, eu nem participo de nada na igreja porque, meu irmão, você recebeu um dom. Você recebeu um ministério, você recebeu um chamado. E você é importante. Porque você faz parte desse corpo maravilhoso. Então, aquele irmão que está lá na EBI, que está no grupo de serviço, que está na música, não importa onde você esteja. Você faz parte de um só corpo. Você é importante. As suas orações são importantes. Quando você está lá no seu grupo familiar, isso é importante. Às vezes nós... a gente fala muito, eu não vou em tal lugar, ou não vou no retiro porque eu não gostei. Meu irmão, você não vai na igreja, você não participa do retiro ou de qualquer outra coisa porque você gosta ou não. Sabe por que você vai? Porque você faz parte. Porque você faz parte dessa família, porque você é carne, você é osso, onde Jesus vai, você vai junto. Mas é que eu não gosto muito, porque eu tenho que perder o culto, tenho que cuidar das crianças lá atrás. Meu irmão, você faz parte. Estou aqui achando maravilhoso, né? Tem um pessoal lá atrás. A igreja está crescendo, irmãos. Daqui a pouco você vai ter que dar o teu lugar para alguém. Então eu não vou mais para a igreja porque não tem lugar para mim, ou porque não tem lugar para pôr o carro. Você faz parte. Daqui a pouco nós vamos ter 2 cultos, amém? Amém. Nós vamos precisar dobrar a equipe de EBI. Nós vamos precisar dobrar aqui a equipe do grupo de serviço. Mais mutirão, olha aqui os irmãos do mutirão. Ontem passaram o dia lá limpando.
Você faz parte da igreja. Você não pode... Eu lembro que quando eu e o Papi, quando nós nos casamos, nós tomamos uma decisão. Nós falamos, eu não sei o que nós vamos fazer, mas nós não vamos limpar banco de igreja. Na época era banco, né? Então não seja só um limpador de cadeira da igreja, que vem, senta, recebe, mas não participa. Porque Jesus está falando, Ele deu para cada um de você um dom. Para cada um de nós, Ele deu. É teu. Você pode usar ou não, mas é teu. Já foi dado. Então, bem no comecinho da aba, quando nós entramos, a gente já conhecia o pastor Pio, era uma igreja talvez menor do que hoje é a comunhão, aqui a aba fazenda. No primeiro dia que nós fomos lá, nós nos apresentamos para o pastor Pio e nós falamos, Pio, nós estamos aqui para servir. O que você quer que faça? Se tiver que limpar a cadeira, nós vamos limpar. Se tiver que limpar banheiro, nós vamos limpar. Nós queremos servir de alguma forma. Né? Não importa, sabe por quê? Porque eu sou parte. Eu não sou um espectador. Você não é um espectador. Você é parte, você é protagonista. Você faz parte da igreja. Não é apenas uma equipe de liderança que está... Não, você também faz parte. Não importa o que você esteja fazendo. E a maior expressão de Cristo é o amor. E a maior expressão da igreja vai ser o amor. Temos ouvido, temos crido nessa palavra. Que Deus nos últimos tempos vai levantar um grande avivamento através da palavra. Por isso, se agarre na palavra, leia a palavra, creia na palavra, tome para si a palavra, mergulhe na palavra. Mas saiba que você é a expressão do amor de Cristo. Amém? Uma igreja gloriosa é uma igreja que ama. É uma igreja que ama o amado e ama aquilo que Ele ama. Ama o que Jesus ama. E o que Jesus ama? Quem vai responder? O que Jesus ama? Vidas. Você vai amar pessoas. Você vai amar vidas como você nunca imaginou. Você vai amar pessoas. Contei lá no retiro, vou contar para vocês também. Acho que o Papi já contou, né? Um dia, nós estávamos em Suzano. E você sabe, não sei o resto das mulheres, mas eu não sou nem um pouquinho fã de futebol, né? Nem um pouquinho fã, assim, ai meu Deus. Cabeça de mulher às vezes não entende algumas coisas, né? Então, homens, sejam pacientes. Mas nós estávamos lá em Suzano e não tinha o que fazer, né? Acordamos cedo, em vez de dormir a manhã inteira, acordamos cedo e vamos dar uma passeadinha, mas não tinha muito o que ver lá na cidade. E eu tinha ouvido, né? Olha, ali perto, se pegar o trem, vai dar lá no estádio do Corinthians. Daí eu falei para o Papi, você quer pegar o trem e a gente ir lá conhecer o estádio? O Papi me olhou tipo assim, você está bem? Você está com febre? O que aconteceu com você? Né? Tem certeza do que você está falando? Falei, não, vamos lá. Vamos nos dispor. Vamos amar aquilo que Ele ama. E daí nós pegamos o trem, fomos lá. Tudo bem que não deu para entrar no estádio, mas ele se contentou com as fotinhas lá, então está tudo certo. Né? Mas sabe o que é isso? Mulheres, amem o que seus maridos amem. Mas igreja, vamos amar o que Cristo ama. Cristo morreu por vidas. Vidas são mais importantes que coisas. Às vezes nós ficamos, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, aquele carro, aquela casa, aquilo isso, aquilo... Tem alguém do seu lado clamando para que você manifeste o amor de Cristo. Tem alguém pertinho de você, esperando você abrir tua boca. Tem alguém pertinho de você, esperando você estender a sua mão. E você é Cristo. Amém? Então a expressão de Cristo na terra é você. Vamos ler lá o texto de Efésios, já estou encerrando. Só antes de ler o texto de Efésios, já vamos ler ali. Mas eu fiquei pensando na Bíblia, sobre a igreja. E pensei assim, sobre o livro de Atos, né? E você vai ver
A gente fala assim, os Atos dos Apóstolos. Aí tem alguns mais espirituais, assim, que falam assim, não, é Atos do Espírito Santo. E daí eu fui descobrir que o livro de Atos é Atos da igreja. Gente, conta a história da igreja. A igreja orando quando Pedro estava preso. A igreja enviando. A igreja profetizando, a igreja curando, a igreja intercedendo, a igreja libertando os cativos, a igreja falando com reis e autoridades, a igreja se manifestando. Então, eu convido a você a ler o livro de Atos sob a ótica da igreja. E você vai ver uma igreja maravilhosa, que é você. Amém? Vamos ler lá o livro de Efésios. E nós aprendemos recentemente uma palavra poderosa a respeito desse texto, mas eu queria encerrar esse tempo lendo novamente, porque foi um texto que marcou a minha vida, né? E eu espero que marque a sua também. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos. Então não é para você entender sozinho. É com todo mundo. Não é só fazendo um parênteses aqui antes da gente continuar. Tem gente hoje, eu já ouvi dizer, eu não preciso da igreja. Eu leio a Bíblia sozinho, eu faço lá meu devocional sozinho. Aliás, a internet hoje, eu vejo qualquer pregação, louvor, o melhor pela internet. Né? Eu não preciso da igreja. Irmãos, você faz parte da igreja. Você é a igreja. Então, para que possamos, juntamente com todos os santos, compreender a largura. Amém? Pastor, acho que semana passada, retrasada, nos ensinou a largura, esse amor que é largo, que alcança a todos, que alcança o maior número de pessoas. Esse amor que é cumprido. O comprimento do amor, esse amor que é duradouro, que não passa rapidinho. Um amor que é alto, a altura do amor, que toca o céu e o céu te toca. Você é amado e você ama. A altura do amor, a profundidade, isso. Eu falei, uau. A profundidade, você se ama. Você ama a si mesmo, porque você é alvo do amor de Deus. Então você não precisa mais ser vítima. Você não precisa mais, ninguém me ama, síndrome de Hard, já ouviram falar? Ninguém me ama, ninguém me quer, pobre de mim. Sabe por quê? Porque você é amado de Deus e você se ama. Amém? E a profundidade, próximo, 18. E conhecer isso, o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Aleluia! Que você receba o amor de Cristo, que você usufrua do amor de Cristo, que você expresse o amor de Cristo, aonde você estiver, não importa aonde você está. Você é a igreja, poderosa, amada, preciosa, comprada e lavada por esse sangue. Aquela que Jesus está preparando para si mesmo, uma noiva santa e irrepreensível. Aleluia. Vamos nos colocar em pé?